carta, ou melhor, o livro do apóstolo João, do Apocalipse, o livro da revelação. Ao longo do mês de julho, aos domingos, nós temos estudado as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Durante 7 encontros ou 7 cultos, nós temos estudado essas cartas. Nós já estudamos a carta de Éfeso no início do mês, estudamos a carta de Esmirna. Domingo passado nós falamos sobre Esmirna e Pérgamo. Já fizemos um apanhado geral aqui da situação de João. A Ásia Menor é a atual? Isso vocês aprenderam, né, irmãos? Toda hora repete aqui, não tem como esquecer isso, né? Mas nós já aprendemos que João estava ali próximo no litoral, numa ilha chamada de Patmos, estava como prisioneiro, recebeu a revelação de Deus e enviou essas cartas, escreveu o livro, tudo aquilo que Deus estava revelando para ele através da pessoa de Jesus. Nós já falamos aqui também que o livro do Apocalipse, ele pode ser dividido em 3 grandes tomos. O primeiro tomo são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. O segundo tomo é um grande culto celestial, uma grande orquestra celestial, 7 trombetas, sala do trono, santíssimo lugar, 24 anciões, 4 seres viventes, todos dizendo santo, santo, santo. Então nós temos um grande culto celestial, uma grande adoração à sala do trono, uma grande manifestação litúrgica no livro do Apocalipse. E aí lá para o final do livro do Apocalipse, mais ou menos a partir do capítulo 14, 15, 16 em diante, nós temos uma grande batalha, nós temos uma grande guerra entre Deus e o seu Cordeiro contra os espíritos do anticristo, contra os espíritos que lutam contra a igreja. E nós também temos aprendido aqui durante esses domingos o que é o anticristo. Alguns vão dizer, e irmãos, existem pelo menos 4 linhas interpretativas do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro difícil de se entender. Existem os dispensacionalistas, os preteristas, os futuristas. Então eu não estou tocando nesse tipo de teologia aqui. Isso ficaria para um curso, para um seminário durante a semana. O que nós estamos visitando aqui é como os espíritos do anticristo operavam e operarão nos poderes do tempo presente. Os espíritos do anticristo são os espíritos satânicos, as potestades do ar, que influenciam as nações, que influenciam os homens que oprimem a igreja, que lutam contra o reino de Deus. Enquanto Deus está instaurando o seu reinado aqui nessa terra, através do seu Cristo, porque Cristo veio instaurar o seu reinado, e ele será consumado no além, quando ele retornar para buscar a sua igreja. O espírito do anticristo é aquele espírito das potestades do ar, que estão lutando contra esse reino. E agora, nós chegamos à carta à igreja de Tiatira, e nós vamos falar muito sobre esse espírito do anticristo. Quem é esse espírito do anticristo? Ele é um homem? Ele é um ser? Eles são demônios? Nós vamos falar bastante sobre isso essa noite. Diz assim o texto do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Diz o texto da palavra do Senhor: ao anjo, ao mensageiro, ao pastor, ao pregador, ou aqueles que levam a mensagem à igreja em Tiatira, na cidade de Tiatira, escreve a seguinte coisa, para que seja lida a toda a igreja. Estas são as palavras do Filho de Deus, e é a primeira vez que Jesus se autodenomina como Filho de Deus. Em outras cartas ele não tinha se denominado dessa forma. Agora ele toma esse título fazendo conexão totalmente aos evangelhos. Estas são as palavras do Filho de Deus, ou do Cordeiro de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como um bronze reluzente. Conheça as suas obras. E é impressionante que Jesus sempre conhece as igrejas. Jesus sempre olha para as igrejas dizendo assim: eu te conheço, eu te observo, eu presto atenção em você, porque Jesus não é indiferente às suas igrejas. Ele conhece o Vista Alegre, ele conhece a igreja de Vista Alegre. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo agora mais do que no princípio. Então era uma igreja que estava melhorando. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza,
Como em seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Estou dando tempo para que você se arrependa da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei um grande sofrimento àqueles que cometem adultério com ela, a não ser que eles se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos, ou em outras palavras, os discípulos. Não é de filhos de geração, não é aqui filhos gerados no ventre, mas discípulos, aqueles que se corrompem com ela. Matarei os seus discípulos, ou os discípulos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Impressionante como nessa carta a obra é mais importante que a doutrina. O procedimento, o comportamento aqui está ganhando mais relevância no que eles acreditam ou não. Está falando de obra, conheça a tua obra, sei que você está melhorando, e sei que as obras da Jezabel são ruins. Versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então está falando de obra. Olha só, vocês que não se deitaram com Jezabel, eu não vou dar mais trabalho para vocês. Vocês já estão bem, vocês já estão passando muita dificuldade, porque já há muita carga sobre vocês. Versículo 25. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. Preste atenção nisso, isso é fundamental. Aquele que vencer, darei autoridade sobre as nações. Guarde isso, grife isso na sua Bíblia. Isso é fundamental para entender essa carta. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Salmos capítulo 2, versículo 9, é o que está sendo citado aqui. Depois você pode anotar. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará como o vaso de barro. Salmos 2, 9. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Isso aqui é profundo demais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Queria pedir para aumentar a capacidade do ar aqui. Essa lâmpada aqui é muito quente. Deixa mais gelada aqui para o obreiro. Cadê? Me ajuda alguém aí? Quem é que vai me ajudar? Isso, Breno, obrigado. Carta de Tiatira. A quarta carta às igrejas do Apocalipse. Essa é também a carta intermediária. Nós estudamos 3 cartas anteriormente e haverão ainda algumas outras cartas a estudar, ou melhor, 3 cartas a estudar, mas nós chegamos na quarta carta, a carta de Tiatira, e essa é a maior carta em extensão, é a maior carta em coisas escritas. Todas as outras cartas que você lê, sejam as 3 primeiras ou as 3 últimas, preste atenção aqui em mim, sejam as 3 primeiras, conseguiu, Breno? Porque está um calor aqui, meu Deus. Conseguiu? Beleza? Foi? Se não for, a gente ora, né? Beleza. Vamos adiante. As 3 cartas anteriores e as 3 cartas posteriores, elas são menor em extensão do que a carta à igreja de Tiatira. Só que a carta da igreja de Tiatira, ela tem uma curiosidade, porque a cidade de Tiatira era uma cidade menos relevante do que todas as outras 6 cidades. Todas as outras 6 cidades tinham alguma importância geográfica, alguma importância política, alguma importância comercial, e nós já tocamos em algumas dessas importâncias enquanto estudamos as 3 últimas cartas. Só que a carta à igreja de Tiatira, ou a cidade de Tiatira, não era uma cidade de grande relevância, não era uma cidade de grande importância. Inclusive, nos dias atuais, poucas ruínas, poucas memórias sobraram dessa cidade. Só que uma coisa que nós temos nas ruínas dessa cidade, nas ruínas da cidade de Tiatira, que ficaram como registro até os dias atuais, é que possivelmente
essa cidade era uma cidade industrial. Possivelmente eles trabalhavam com fogo e com ferro. E isso é essencial para nós entendermos o que vai desenrolar aqui na carta. Jesus está falando da igreja de Tiatira. E ele fala das suas obras, da sua dedicação, de como eles trabalhavam e de como eles estavam melhorando na sua dedicação, melhorando na sua entrega, melhorando nas suas obras. Diferente das igrejas, principalmente de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, a igreja de Tiatira não. Jesus não toca em doutrina com ela, Jesus toca nas obras. Ele fala: olha, eu conheço as suas obras, sei que vocês têm se dedicado e que vocês têm melhorado. Inclusive, Tiatira, vocês estão melhor do que há um tempo atrás. Vocês estão melhor do que há um tempo que passou. Vocês têm progredido e têm melhorado. Só que então, Jesus vai tocar num ponto que é essencial para nós entendermos a guerra espiritual e o espírito do anticristo. Então você não pode se distrair nessa noite, porque para nós entendermos quem é o anticristo, para nós entendermos o que é o espírito do anticristo, a carta de Tiatira é fundamental, é essencial. O texto está dizendo: eu tenho, porém, contra você, que você tem tolerado no meio de vocês o espírito de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel foi a mulher do rei Acabe. Jezabel foi uma rainha sobre Israel que não pertencia ao povo de Israel. Ela viveu no Antigo Testamento. E depois você pode ir lá ler primeiro livro dos Reis, capítulo 16 em diante. Você vai conhecer a história da rainha Jezabel, esposa do rei Acabe. A rainha Jezabel não pertencia ao povo de Deus, mas se casou com o rei para corromper o povo de Deus. E foi ela quem perseguiu o profeta Elias. Foi ela quem disse que mataria o profeta Elias, quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal. Quando o profeta Elias subiu no monte Carmelo e orou a Deus, e o fogo desceu sobre os profetas de Baal, que estavam levando a nação de Israel a se dobrar sobre Baal, Jezabel falou assim: eu vou matar esse profeta. Jezabel é aquele espírito que entra nos palácios. Jezabel é aquele espírito que entra nos poderes. Jezabel é o espírito que entra nas potestades para corromper a mente dos governantes, para corromper a mente dos opressores, ou para levar aqueles que têm poder a oprimir os pobres e as gentes simples da terra. Foi Jezabel quem corrompeu o coração do rei Acabe, levando ele e toda a nação de Israel a se dobrar a Baal, a se dobrar aos falsos deuses, a se dobrar a outros deuses. Então quem é Jezabel? Jezabel é o espírito que luta contra a adoração a Deus. Jezabel é aquela que induz os poderes do tempo presente a se dobrar a outros deuses. Jezabel é aquela que induz aqueles a quem Deus chamou, aqueles a qual Deus escolheu, aqueles que são os eleitos de Deus, a se corromperem da doutrina, a se corromperem de boas obras, a se corromperem da verdade do Evangelho e a se deitar a todo tipo de prática de imoralidade. Essa é Jezabel, esse é o espírito de Jezabel. E o texto está falando comigo e com você que a igreja de Tiatira tolerava Jezabel. A igreja de Tiatira permitia, ela dava espaço, ela concedia atenção, ela dava proeminência ao espírito de Jezabel. O que o texto está dizendo para mim e para você, irmãos, é que se o espírito do anticristo tiver oportunidade, ele vai entrar dentro das igrejas e corromper a verdade do Evangelho. O que o texto está dizendo para mim e para você é que o espírito de Jezabel, ou o espírito do anticristo, é aquele que entra nas igrejas, entra nos palácios, entra nos montes, entra nas nações e corrompe toda a verdade, toda a doutrina, todo o juízo, para que as gentes, para que os povos não consigam se entender mais. Abra sua Bíblia comigo. Um texto do Apocalipse no capítulo 16. Irmãos, deixa aquela porta fechada, por gentileza. Está quente aqui, o obreiro está passando um calor.
capítulo 17 do Apocalipse. Preste atenção, acompanhe comigo. Capítulo 17 do livro do Apocalipse. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Olha só o que o texto está dizendo. Com quem os reis da terra... Esse é o espírito do anticristo, preste atenção. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava coberta de nomes de blasfemos, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes de impureza da sua prostituição. Em sua testa havia a seguinte descrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual está sentada, em que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes foram descritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem essa besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui, preste atenção no versículo 9, grife na sua Bíblia. Aqui se requer mente sábia. Irmãos, o João está preso. O João está preso na ilha de Patmos. Está escrevendo a carta das igrejas. Quem vai levar a carta é o Império Romano. Quem vai levar a carta, e que possivelmente iria ler a carta que saía de uma prisão, são os poderosos do Império Romano. Olha o que João vai escrever aqui. Aqui se requer uma mente sábia. Ele está escrevendo para a igreja. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Segundo a tradição e segundo a história, o nome das 7 colinas que foram construídas no Império Romano é Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquelino e Célio. 7 montes, 7 cabeças. Olha o que João está escrevendo. Preste atenção, porque eu não posso botar em letras para todo mundo entender, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A prostituta corrompeu os 7 montes. A prostituta corrompeu Roma. E Roma está perseguindo a igreja. E Roma está matando os cristãos. Roma está se deitando e bebendo do sangue da prostituição. Roma se deitou como uma prostituta. O espírito do anticristo é o espírito que entrou no rei Acabe e é o espírito que entrou em Roma. O espírito do anticristo é o espírito que fez o rei Acabe deitar Israel todo para perseguir os profetas do Deus vivo. Eu vou matar Elias. E é o espírito que fez Roma perseguir a igreja e matar a igreja. O espírito do anticristo é o mesmo espírito da Babilônia. Preste atenção nisso. Você lembra da Torre de Babel? Você precisa prestar atenção para você entender essa mensagem de hoje. Não é um texto simples de pregar. Se você se distrair, você não vai entender. Lembra da Torre de Babel? Você se lembra qual foi a intenção lá em Gênesis? Lá no início da criação, faremos uma torre e chegaremos a Deus. E Deus jamais poderá nos destruir. E Deus jamais nos matará com água novamente. Quem fez a Torre de Babel? Nimrod, o rei daquele tempo. E a Bíblia diz que Deus, ao olhar no céu e ver a Torre de Babel, Deus desce e confunde as línguas das nações. Porque as nações organizadas entre si, as nações organizadas para si, iriam lutar contra Deus. Iriam lutar contra o domínio de Deus. Então a Bíblia diz que Deus desce até Babel e confunde as línguas. Babel futuramente veio a ser conhecida como a cidade da Babilônia.
a cidade de Nabucodonosor. Inclusive, no mesmo lugar onde havia geograficamente a Torre de Babel, agora há o templo de Nabucodonosor. E é também Nabucodonosor com a cidade de Babilônia que vai invadir Israel no tempo do rei Joaquim. E é Babilônia, junto com Nabucodonosor, quem vai invadir o local santo de Deus, que vai invadir o templo de Deus, quem vai pegar toda a nação de Israel e os povos do sul, que era Judá, levar cativo até a Babilônia. E ao chegar na Babilônia, ao colocar o povo de Deus na Babilônia, o que a Babilônia vai fazer com o povo de Deus? A primeira coisa, trocar os nomes. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar não era o nome de Daniel, Misael, Azarias e o outro eu esqueci que eu não consigo lembrar de tudo, mas eram os 4. O nome deles foi trocado na hora, porque quando você troca o nome, você troca a identidade. A segunda coisa que Babilônia fez com a nação de Israel foi trocar a linguagem. Agora os sábios de Israel, os doutos de Israel, não vão falar mais na linguagem de Israel, vão falar na língua da Babilônia, para que eles não consigam se comunicar como eles se comunicavam antes. A terceira coisa que Babilônia vai fazer com o povo de Israel, com os sábios e poderosos de Israel, além de levar cativo, de mudar o nome, de mudar a língua, de mudar a comunicação, Babilônia vai mudar a culinária. Babilônia vai mudar a cultura, para que assim, mudando a cultura, mudando a língua e mudando o nome, a Babilônia ia acabar com a identidade do povo de Deus. Corrupção da Babilônia, corrupção de Jezabel, corrupção de Roma. O que a corrupção do anticristo quer fazer? Mudar a identidade, mudar a cultura, mudar o nome daquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Esse é o espírito de Jezabel. Esse é o espírito do anticristo. Babel, construiremos um templo, construiremos uma cidade, vamos ser rivais a Deus. Deus destrói. Babilônia, então não podemos ser rivais a Deus, vamos destruir o povo de Deus. Vamos destruir por dentro. E é por isso que o Apocalipse, é por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda, irmãos. Para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa ler Gênesis, a gente precisa ler Daniel. A gente não pode simplesmente ler qualquer texto e achar que aquilo ali... Não, esse daqui é o país tal. Tem gente que interpreta dessa forma. Respeito, mas discorda. Tem gente que bota... não, a Babilônia é o Iraque, é a Rússia. Aí fica defendendo os Estados Unidos, é bonitinho. Irmão, sai dessa. O texto está falando de outra coisa. O texto está falando que o espírito de Jezabel, o espírito que estava na Babilônia, o espírito que estava na Torre de Babel, o espírito que estava em Roma, é um espírito que quer perverter a igreja de Tiatira. É um espírito de uma prostituta, é um espírito de uma meretriz, é um espírito, e o texto está dizendo, que vai pegar a igreja de Tiatira e vai fazer eles se dobrarem à imoralidade e aos outros deuses. Sabe por que Babilônia? Presta atenção nisso. Sabe por que Babilônia mudou o nome de Daniel e de seus companheiros? Mudou a língua, ensinou outras línguas e deu uma nova comida para Daniel e seus companheiros? Porque ali ela ia destruir a cultura do povo de Deus. Ela ia destruir a identidade do povo de Deus. Ia acabar com a forma de falar, com a forma de pronunciar, com a forma de se comportar. E aí Daniel, vendo o espírito da Babilônia, vendo o espírito do anticristo, percebendo o espírito de Jezabel, falou: eu não vou comer dos manjares da mesa do rei. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me assentar. É muito além de comida, irmãos. E nós pregamos isso aqui hoje de manhã. Nós falamos isso aqui hoje de manhã. É muito além da comida. É muito além do que eu posso ou não comer. É uma questão de identidade. É uma questão de princípios, é uma questão de que eu sou do povo de Deus, eu sou do povo e do reinado, de um reinado de justiça, de amor, de graça. Aonde o reino de Deus chega, as pessoas têm justiça. Aonde o reino de Deus chega, acabou as opressões. Aonde o reino de Deus chega, aquele que é chefe respeita o empregado, e o que é empregado respeita o chefe. Aonde o reino de Deus chega, o marido não agride mais a mulher, e a mulher agora passa a respeitar o marido. Aonde o reino de Deus chega, os filhos são bem educados pelos pais e respeitam seus pais, e os pais não agridem, não maltratam seus filhos. Aonde o reino de Deus chega, as relações mudam, e Jezabel e a Babilônia, percebendo isso, ela tenta adentrar a igreja para corromper o reino de Deus.
para corromper o propósito de Deus, para corromper levando imoralidade, levando, faltou a palavra, levando todo tipo de imoralidade sexual e de todo tipo de corrupção. Vocês estão entendendo o que o texto está revelando para nós aqui nessa noite? Vocês estão entendendo que alguma coisa é muito mais profunda, muito mais histórica, muito mais de princípios? Jesus está falando assim: vocês têm tolerado Jezabel. Vocês têm permitido Jezabel mudar a minha palavra. Vocês têm permitido Jezabel, que persegue os cristãos. Está vendo? Espírito da Babilônia, espírito da prostituta, espírito que adentrou a Roma. Vocês estão permitindo que esse espírito entre na igreja. E aqui, meus irmãos, aquele apocalipse hollywoodiano, dá tiro no anticristo, olha lá o anticristo, cabeça malvada, 7 cabeças, aí vem uma besta no mar, aí cheio de gente besta, meu Deus, a besta. Não. O anticristo, ele quer entrar dentro da igreja. E aí a gente vai fazendo concessões, a gente vai tolerância a Jezabel, a gente vai tolerando o espírito do anticristo, que corrompe essa doutrina, que leva os crentes a todo tipo de práticas imorais. O texto está dizendo que Babilônia se deita na prostituição, se deita na corrupção. Irmãos, como pode? Pastor Vitor, como pode, pastor Abimael, um país que a gente diz que tem não sei quantos milhões de evangélicos, que diz que 20% da população é evangélica, e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, não estou falando no estado nem no país, na cidade só do Rio de Janeiro, 58% da luz produzida pela companhia elétrica dessa cidade é roubada. 58% de gente que está sentada dentro da nossa igreja. Espírito do anticristo. Pastor, mas é só um gato na luz. É só um jeitinho aqui. É só uma concessão ali. É só alguma coisinha aqui. E a gente aperta na urna a favor de corrupto. E a gente aplaude gente imoral. E aí a gente pensa na nossa cabeça que prostituição e imoralidade é só quem vai para o carnaval. Não, se eu faço aliança com aquilo que é corrupto e que é corruptor, eu estou aplaudindo Roma e a Babilônia. Porque aquele que roubou dos cofres públicos está fazendo muita gente morrer nos hospitais. E a gente chega no hospital, vê a parede caindo, o consultório caindo aos pedaços. Pouco tempo atrás eu fui na UPA da Penha, não tinha porta no consultório. Não tinha ar-condicionado, um calor do verão do Rio de Janeiro. Você entra e você se pergunta: onde estão os meus dinheiros? O espírito do anticristo está levando aquele dinheiro. E a gente está falando que está tudo bem. Sabe por quê? Porque 58% da população da cidade do Rio de Janeiro rouba energia. Sabe de quem ele está roubando? De quem paga corretamente. E a gente está falando que está tudo bem. Nós estamos aceitando o espírito do anticristo. Nós estamos falando para a Babilônia que está tudo bem. Nós estamos nos adaptando ao espírito de Roma. E aí o texto está dizendo para mim e para você nessa noite: igreja de Tiatira, para de tolerar o intolerável. Para de falar que está tudo bem para o que não está tudo bem. Para de falar ok para o que está errado. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Roma vai fazer contra você é matar você. É corromper essa doutrina. Só que a gente, eu não sei quem ensinou esse tipo de escatologia para a gente, que a gente está esperando um anticristo cabeçudo que vai vir, é o Papa, o anticristo é o Papa. E o anticristo está agindo aqui todo dia. Aí a gente fica apontando para o outro, enquanto o espírito de Jezabel está nos corrompendo. Umas escatologias que eu até respeito, mas que não trazem para o chão da vida, não trazem para a matéria, para a vivência. Enquanto isso, Roma mata, destrói, persegue. Eu falei aqui lá, quando a gente citou a igreja de Éfeso, nunca se perseguiu tantos cristãos no mundo quanto os dias atuais. Você sabia, irmãos, isso é dado inclusive da ONU, você pode pesquisar com facilidade na internet. Você sabia que hoje há escravidão no mundo atual ainda? Há pouco tempo atrás acharam na cidade de São Paulo bolivianos vivendo uma situação precária e trabalhando no modelo de escravo.
Inclusive, a gente faz piada disso, dizendo que quando a gente compra alguma coisa de alguns países importados, a gente sabe que é trabalho escravo e está tudo bem. O espírito do anticristo. Ele vai entrando, a Jezabel vai corrompendo a igreja de uma tal maneira que a gente vai falando tudo bem, Breno, para um ser humano como a gente trabalhar de maneira escrava. Crianças são abusadas sexualmente e somem no Brasil todos os dias. E a igreja não fala nada. A igreja se cala. A igreja acha que está tudo bem. A igreja não se posiciona. A igreja não luta contra o tipo de imoralidade sexual, de corrupção moral. E a igreja pensa que sexo é só adulterar e fornicar. Ou melhor, que pecado é só fornicar e adulterar. E há muito além disso, todo tipo de imoralidade a igreja precisa apontar para a Babilônia e falar: você é uma prostituta, você é Jezabel e o Cristo irá destruir você. Não teve um amém, igreja? É que é para a gente pensar, né? Só que eu não acabei ainda a pregação. Vocês estão comigo, amém? Amém. Calma que nem tudo é ruim. Irmão, 58% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro roubam a energia. É complicado, né? Vamos orar. Não é assim que a gente fala? Vamos orar. Irmãos, só que o texto continua dizendo algo interessante, não se distraia, acompanha aqui comigo. O texto está dizendo para mim e para você que Jesus condena Jezabel, condena o espírito da Babilônia, condena o espírito que infiltrou Roma, que infiltrou os governantes. Só que lá no início do texto, ele vai fazer um paralelo. E é por isso que você precisa ler a Bíblia toda, meu irmão, e eu preciso ler a Bíblia toda. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 2. Quem está atento aí diz amém. Amém. Quem quer ir embora aí diz amém. Vamos lá. Livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 32. Nabucodonosor tem um grande sonho sobre uma estátua, e isso tem um paralelo direto com a revelação que está tendo a Tiatira. Acompanha comigo. Daniel capítulo 2, versículo 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas eram de ferro e de barro. As pernas eram de ferro e os pés eram uma parte de ferro e outra de barro. Enquanto estavam observando, uma pedra se soltou sem auxílio de mãos e atingiu a estátua, e os pés de ferro e de barro foram esmigalhados, ou esmigalhou-se. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro despedaçados, e viraram pó, como o pó da debrulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Lembra que a gente falou de Babilônia, sobre o espírito de Jezabel? O texto de Daniel, capítulo 2, está dizendo para mim e para você que Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, a escatologia cristã, o entendimento mais comum da tradição cristã, ele diz que a visão que Nabucodonosor viu de uma grande estátua eram os reinos e os poderosos da terra. A sua cabeça era de ouro e possivelmente fazia menção ou revelação sobre a própria Babilônia. O seu peito e os seus braços eram de prata, possivelmente ao império que veio após a Babilônia, o império Medo-Persa. E o texto está dizendo que no seu ventre, ou o seu ventre, os quadris eram de bronze, possivelmente o império que veio depois dos Medos Persas, que foi o Império Grego. E o texto está dizendo que nas suas pernas e os seus pés era de ferro e de barro, possivelmente o Império Romano. Então, o entendimento da tradição cristã é que Nabucodonosor, presta atenção nisso, não se distraia, o entendimento da tradição cristã, da teologia cristã, é que Nabucodonosor teve uma revelação. Teve revelação de um homem, que esse homem representava os reinos da terra, e esses reinos se sentiam poderosos o suficiente. A cabeça, Babilônia, muito ouro, muito poder.
Depois, os medos persas, que invade com Dari, com Xerxes, inclusive permite o povo de Israel retornar. Depois, lê lá a história de Israel. Depois dele, vem os gregos. Alexandre o Grande, poderoso, dominou aquela região. Por último, durante as pernas e os pés, vem o ferro, ou o Império Romano, com espada poderosa, com uma força poderosa, mas os seus pés eram de barro. Os seus pés não eram puros. Sabe por quê? Ouça isso com seu coração. Porque os governantes, os poderosos da terra, que estão sendo influenciados pelo espírito do anticristo, pensam que são eternos, pensam que são fortes, pensam-se dominadores, pensam-se acima do bem ou do mal. Você já viu algum governante assim? Os poderosos da terra fazem o que querem, roubam dos pobres, roubam até comida de escola pública. Você já viu isso por aí? Governantes da terra. Governantes poderosos como Nabucodonosor, como Alexandre o Grande, como os Césares do tempo romano. Só que o texto está dizendo, a igreja de Tiatira, que há um outro governante. Preste atenção nisso. Que há um outro poder. E esse poder não é como de uma estátua passageira. O texto está dizendo que há um outro Senhor, não uma estátua, mas um Senhor vivo, assentado sobre o trono. Os seus olhos são como de fogo, e o seu pé, meu irmão, não é como o de um barro que pode ser esmigalhado. Não é como um barro que pensa ser forte, mas não tem força nenhuma, não tem essência nenhuma. O seu pé é como um latão reluzente, é poderoso, e quem olha para esses pés enxerga de qualquer outro lugar, porque os seus pés, os seus fundamentos, ó a revelação, os seus fundamentos, o local onde ele se estabelece, o local onde ele pisa é dele eternamente. Grande é o seu reinado. Aplaude ao Senhor. Olha a visão de João, irmãos. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. O João está dizendo, pode ser Roma, pode ser Jezabel, pode ser Babilônia. Eles pensam ser fortes, mas o pé deles é de barro. Daqui a pouco eles vão cair. Quem pensa-se poderoso, quem oprime os pobres, quem faz as nações passarem fome, quem faz as nações passarem miséria, quem faz os pobres morrer na fila de um hospital, quem faz os pobres depender de ambulância, de sistemas onde os sistemas não alcançam esses pobres, pessoas sofredoras, nações que perseguem as igrejas, cristãos que são mortos no mundo todo. O pé desses opressores, o pé do espírito do anticristo, o pé do espírito de Jezabel é de barro, e a hora dele vai chegar e ela vai cair. É isso que o texto está dizendo para mim e para você. Só que existe um outro Senhor. E aí o texto vai continuar dizendo, acompanhe comigo, lá no versículo 24. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina, vocês que não se corromperam, não se apegaram a ela, não conheceram esses profundos entendimentos de Satanás. Satanás, lembra que eu disse aqui? Satanás significa opositor, aquele que é contrário, aquele que luta, o espírito do anticristo, que luta contra a igreja. Vocês que não se apegaram a esse ensino de Satanás, eu não vou pôr uma outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ao que vencer, olha só que texto interessante, irmãos. Ao que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele governará, glória a Deus. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Se você está acompanhando o raciocínio dessa mensagem, a revelação do que está sendo dito aqui, você está entendendo que está falando sobre domínio, sobre governo, sobre os poderosos da terra, sobre nações. Aí olha o que Jesus vai responder à igreja. Olha o que Jesus está dizendo. Eu sei que a Babilônia, eu sei que Jezabel pensa dominar sobre as nações, eu sei que ela pensa dominar sobre todas as gentes, mas aquele que fizer a minha vontade, ele as governará, ou governará as nações com cedro de ferro, que despedaça como um vaso. Vocês não entenderam.
Vocês não estão entendendo o que está dizendo o texto aqui. Que as despedaça como um vaso de barro. Lembra do pé de barro? Lembra daquele que pensava ser poderoso? O cedro que está na mão de Jesus despedaça todo o anticristo, irmãos. Despedaça todo o espírito do anticristo. Não é para a igreja temer os espíritos do anticristo, é para a igreja saber que ainda que perseguidos hoje, um dia todo o espírito do anticristo será destruído. Aquele que busca o meu reino e a sua justiça alcançará, diz Jesus em Mateus 6,33, o reino de Deus é o reino de justiça, é o reino de paz, é o reino de equidade, é o reino de verdade. Quando o reino de Deus foi estabelecido na terra, irmãos, acabaram-se as misérias, acabaram-se as lutas, acabaram-se as destruições, porque a justiça vai reinar na terra. Eu lhe darei, versículo 28, isso aqui é muito forte, isso me espantou enquanto eu estudava o texto. Jesus está falando que ele vai dar da mesma autoridade dele, isso é muito forte. Olha o que ele está dizendo, eu lhe darei, ele está falando da sua igreja de Tiatira, ele está falando da igreja de Vista Alegre, ao que vencer, ele vai dar, Jesus, eu lhe darei a autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o que o texto está dizendo, e eu preciso conversar contigo um último tópico. Depois você pode fazer pesquisa em casa, no Google, em livros. Roma, presta atenção nisso. Roma, os imperadores romanos, eles desejavam ser adorados em cada cidade. Eles eram adorados como Deus. Nabucodonosor, na Babilônia, dizia-se ser o sol da justiça. Ele tomava para si o título, Nabucodonosor, de estrela da manhã. No Egito, os imperadores ou os faraós diziam-se que eles eram um Deus na terra. Todos os governantes da terra que lutavam contra Israel e lutam contra a igreja, tomam para si o título de Deus e da alva da manhã. Eu sou Deus, sou eu que ilumino os povos, sou eu que sou poderoso. Quando um rei toma para si um título de Deus, preste atenção nisso, e diz que sobre si ele é a alva, ele é a estrela da manhã, ele merece ser adorado, ele está dizendo que é ele quem coordena todo mundo criado, porque é o sol quem traz o calor na plantação, nos animais e na humanidade. É a estrela da manhã quem produz vida sobre tudo que há na criação. E quando os Césares, ou quando Nabucodonosor, ou quando os faraós diziam, me adorem, porque eu sou Deus, eu sou Ra, eu sou a estrela, eu sou o sol, tudo depende de mim. É isso que eles estão falando. Só que Jesus, você está com a Bíblia aberta aí, não está, meu irmão? Você está com a Bíblia aberta aí, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. A nova Jerusalém, a reconstrução de todas as coisas. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas e à igreja de Vista Alegre. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Todos os Césares, todos os reis da Babilônia e todos os faraós já perderam seus impérios, já perderam seus domínios. O espírito do anticristo ainda hoje age enganando e corrompendo as mentes de governantes do tempo presente. Nem todos os governantes são ruins, mas muitos são influenciados por Jezabel. Só que Jesus avisa que no final dos tempos ele vai lembrar a toda a criação. Ele vai lembrar a sua igreja principalmente. E ele fala algo para mim e para você. Avisa as igrejas, eu sou a estrela da manhã. Sabe o que quer dizer isso? Tudo depende do Cristo. Nada em absoluto saiu do seu controle. A história da humanidade, a história das nações, a história dos impérios, a história da igreja, a minha e a sua vida não saiu do controle de Jesus Cristo. Deus continua assentado sobre o seu trono. Ao seu lado ainda está assentado o seu Cordeiro, e ele com cedro domina todas as nações.
Independente do que o anticristo ainda faça no tempo presente, independente ainda de que os anticristos ou os espíritos de Jezabel corrompam a Babilônia, corrompam Roma e levem as nações a pecar, levem as nações a se embriagar, ele ainda está assentado sobre o trono do governo, ele ainda domina sobre a história, ele é a verdadeira estrela da manhã, e quando aquele dia chegar e a luz do sol raiar, não será o sol natural que nós enxergamos, vai ser Jesus voltando dos altos céus para buscar a sua igreja, retornar para a sua noiva. Oh, glória a Jesus! Ele é a estrela da manhã, igreja. Ele governa sobre tudo. Oh, glórias a Deus! É Ele quem governa, o controle está sobre Ele, Ele domina sobre tudo. Todo o cosmos, toda a criação, os mares, as plantas, os animais, a humanidade, a sua igreja, é Ele quem domina, é Ele quem guia, é Ele quem governa. Ai, diz Jezabel, Babilônia, a tua hora vai chegar, e vai haver um dia em que a justiça vai reinar sobre essa terra. Para finalizar, versículos 28 e 29. Eu lhes darei da mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã, ou a presença de Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja em Vista Alegre. Jesus tem nos lembrado nessa noite de que os poderosos da terra pesam as suas mãos. Babilônia, Egito, Roma. Olha o imaginário de João. Vocês estão entendendo? Olha, a escatologia cristã tem a ver com as realidades do tempo presente. Tem a ver, e lembre-se, eu vou frisar aqui, nem todo governante é mau, mas há muitos governantes que são influenciados por Jezabel. Seguem o espírito da imoralidade. Seguem o espírito de uma perversão moral. E matam a igreja. Perseguem os santos. E a gente, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo na noite. O texto diz, Jesus falando lá em Mateus 25, que a sua volta seria como uma madrugada onde o noivo saiu e demorou muito tempo. E haviam 10 viúvas. Lembra desse texto? 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. E as 5 prudentes levaram azeite de sobra, mas as 5 insensatas preferiram dormir. Porque nós estamos na madrugada. Nós estamos perto do amanhecer. E aqui, os mais experientes sabem disso. Que perto do primeiro raiar do sol, do primeiro raio de sol, é a noite mais escura. A madrugada mais escura é sempre aquela próxima às 3, 4, 5 horas da manhã, porque é quando o sol está para nascer que a madrugada fica mais escura. Isso é cosmologia, ciência. E é interessante como o universo, como diz Paulo em Romanos, o universo manifesta a obra da criação de Deus. A Bíblia é completa, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, ela é a palavra de Deus. A noite está chegando e a noite já está presente. E o tempo vai se escurecendo. Os espíritos do anticristo vão dominando as nações. E aí a gente vai vendo cada dia mais abusos, injustiças, misérias. Crianças que são levadas para que sejam vendidos órgãos. Crianças que são abusadas sexualmente. Mulheres que não têm mais direito, mulheres que apanham, que são oprimidas. Cidades como o Rio de Janeiro, onde você não tem mais condição de conviver, não tem mais condição de viver dentro da sua própria casa, porque alguém pula lá e assalta lá dentro e a tua vida corre risco. E nós vemos um frenesi social, pessoas estão desesperadas, acreditando que políticos vão ser a solução dos seus problemas, enquanto o espírito de Jezabel, o espírito do anticristo vai invadindo as nações.
E a igreja de Jesus, no meio desse caos, vendo essa pobreza, e em grande quantidade, boa parte da igreja é perseguida também. É perseguida pela palavra, é perseguida pela sã doutrina, é perseguido pelos seus princípios, é perseguido por apenas professar a fé em Jesus. E o espírito da Babilônia vai mudando nomes, corrompendo mentes, nos alimentando com os manjares do rei, e a gente vai se assentando na mesa de Jezabel e se corrompendo como o rei Acabe. Quando a gente vê, nós somos levados de um lado por outro como todo vento de doutrina, e os espíritos de Jezabel, os espíritos de anticristo vão influenciando as nações. Só que Jesus, ele está dizendo algo para nós nessa noite. Aqueles que não seguiram a doutrina de Satanás, foi Jesus que me falou, não foi eu. O texto é que está dizendo, aqueles que não andaram segundo o conhecimento de Satanás, mas aqueles que permaneceram fiéis e firmes, esses vão governar as nações comigo. O Apocalipse não é um filme de terror. Há crentes que não leem o livro do Apocalipse porque tem medo. Outros que não entendem, tudo bem, é difícil. Mas outros que têm medo do livro do Apocalipse. O Apocalipse não é um filme de terror. O Apocalipse é uma notícia. É uma carta, ouça isso. Primeiro, a Jezabel, você será destruída. Babilônia cairá. Babilônia governa as nações, oprime os pobres e persegue a igreja, mas Babilônia cairá. E a segunda notícia é a igreja. Aquele que permanecer fiel até o fim, governará as nações. Haverá um novo céu e uma nova terra. As primeiras coisas passarão e tudo se fará novo. Essa condição vai mudar. Vai chegar um tempo, irmãos, que todas as opressões, todas as misérias, todas as corrupções, todas as lágrimas, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as tristezas, elas passarão. Jesus vai estabelecer finalmente o seu reinado sobre essa terra. E eu e você, que permanecermos fiéis até o fim, governaremos as nações em justiça e em verdade. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Você ainda está comigo? Amém? Amém. Não se distrai agora, olha aqui para mim. Jesus nos dá esperança nessa noite. Jesus nos lembra que Ele ainda governa sobre todos os povos. E é sobre Ele que nós vamos cantar nessa noite. Sabe por quê? Ouça isso. O Apocalipse é um grande culto celestial. E o culto não é a besta. O culto não é sobre o anticristo. O Apocalipse não é sobre o anticristo. O Apocalipse não é sobre a besta. O Apocalipse é sobre Jesus e sobre Deus que está sentado sobre o trono. Vamos adorar nessa noite.